Esse trabalho aqui é sobre o PFC, né? O NetPlanta, o autor é Daniel Pinho Pessoa, o meu orientador é Remy. E o projeto NetPlanta, ele é um sistema de agricultura de precisão. Então, são vários módulos que se interconectam. Eu tenho um mestre, né? Que ele está representado aqui por um Raspberry, que vai estar embarcado com um CodeSys. Eu tenho uma unidade escrava que se comunica via RS485 via protocolo Modbus RTU. Eu tenho outra unidade escrava que ela se comunica via Wi-Fi. Eu tenho outra unidade escrava que se comunica via cabo RJ45, né, o Modbus TCP 802.3. E eu ainda posso me conectar a IHM via ou celular ou notebook. Basicamente, eu tive que montar aqui o projeto todo. Ele não está montado ainda nas suas caixas, né? Ele está o protótipo aqui montado. Então aqui é o centro, eu tenho um Raspberry, ele tem alguns sensores e também tem alguns sensores aqui que vocês podem ver, né? Que são o sensor de chuva, o sensor de gás, os sensores para medir a altura das plantas. Ele tem também dois atuadores, que são dois relés para ligar as luzes, ou senão a irrigação de água. Um dos escravos dele, que está ligado diretamente no roteador, né, via cabo RJ45, ele só tem atuadores, que é para ligar a bomba de vinhoto, a bomba d'água e a irrigação de vinhoto. Outro escravo dele, que está ligado via barramento RS485, ele, na verdade, ele controla as duas boias, que são, na verdade, a boia do vinhoto, do tanque de vinhoto, e a boia de água, por meio desse Arduino aqui. E existe esse Node MCU aqui, que ele também está com os sensores de altura de plantação. Ele tem um sensor de umidade do ar e temperatura do ar. Ele tem um sensor de umidade do solo, né? E ele tem um sensor um LDR, né, para indicar se é dia ou noite. Então, como é que o sistema está funcionando? Inicialmente, como a gente voltou aqui, né, todos eles, a arquitetura Modbus mesh escravo, onde mestre é o Raspberry, e os escravos são as outras unidades. Eu vou entrar aqui direto no código aqui, né, de que no caso é o escravo das boias. Então aqui eu tenho a definição da biblioteca, as definições do trigger da bomba, e do trigger do vinhoto, do trigger da boia de água, do eco da boia de água. Eu tenho algumas variáveis aqui que eu tive que declarar. Essa parte aqui são exatamente o que eu vou passar via protocolo Modbus RTU, que eu criei duas variáveis aí, a boia vinhoto val e a boia água val. Então ele chega aqui, eu configuro aqui o barramento Modbus via para comunicação serial a 9600. Ele aqui, ele fica atualizando o Modbus, o barramento. Aqui eu defino os pinos, né, de output e input para os sensores de ultrassônico. Aqui é a parte que está no loop, né, que ele vai medir o tempo todo. Então ele aqui eu vou medir a distância, né, como é que eu vou medir a distância? Ele vai mandar o trigger, né, da boia vinhoto, ele passa embaixo por 2 microsegundos, depois ele escreve em alto e espera 10 microsegundos. Aí ele baixa de novo o trigger da boia de vinhoto, aí acha o tempo T1, ele acha que essa distância aqui, essa fórmula aqui, T1 sobre 2 dividido por 29.1, já é uma aproximação para a distância em metros. E isso aí exatamente quando eu estou variando aqui a distância da boia, né? Que na verdade ele está indicado por essa caixa aqui, né? Eu estou simulando aqui a quantidade de água por essa caixa.
Então, à medida que eu ando ela para a direita ou para a esquerda, eu estou variando a quantidade de água no reservatório. Eu estou simulando a quantidade de água no reservatório. A mesma coisa acontece para a boia de água, que é como está aqui. E depois ele pega aqui ele tem um D2 e D1, que são as distâncias, né? E depois eu atualizo os registros. Com o mapeamento eu achei a maior distância e a menor distância, para 0 e 100. Eu faço o map, uso a função map, né? D1, 3, 23, né? Que foram os valores máximos, mínimo e máximo que eu encontrei, para equivaler a 0 e 100 lá na minha escala na IHM, tanto com a de vinhoto como a de água. E ele espera 300 milissegundos e depois ele continua de novo. Esse algoritmo aí. O outro algoritmo é o do Ethernet. O do Ethernet, ele está funcionando aqui, ele só tem 4 relays, mas efetivamente 3 estão funcionando, que é o da bomba do vinhoto, a bomba de água e da irrigação, que são os 3 relays para lá. Então ele está ligado no roteador, diretamente no roteador, que comunica-se via Wi-Fi com o mestre. Então aqui, esses programas eles já estão embarcados, só estou explicando aqui, eu tenho a definição aqui, a inclusão das bibliotecas, eu faço a definição do Modbus MB, que é o barramento Ethernet, né? Eu defino aqui os relays. Aqui eu estou fazendo a definição da placa de rede, né? Eu estou fixando o endereço dela 10.0.0.10. Eu começo aqui o Ethernet Begin, isso aqui eu inicializo a placa de rede com esses valores. Aguardo um segundo, defino os relays tudo como saída, né, output, e escrevo tudo como high. Na verdade eles funcionam ao contrário, né? Eles vão funcionar em low. Aí eu cheguei na parte de loop, ele atualiza o barramento e ele verifica, porque se o valor é 1, ele ativa, né? Se não, ele fica em alta. Se o valor 1, ele ativa, se não, ele fica em alto, que significa desligado, né? E a mesma coisa, é bem simplesinho o programa. O outro programa seria o NodeMCU. O NodeMCU, ele seria a unidade mais complexa, né? Eu tenho o sensor de LDR, que me indica se é dia ou noite. Eu tenho esses sensores aqui de obstáculo, eles foram feitos para indicar, na verdade, o tamanho das mudas. Eles estão dispostos assim só por questão de teste, né? Porque na prática, quando for montado na caixa hermética, vai estar diferente, né? Isso aqui é só para ficar de forma compacta e facilitar a explicação. Aqui está a fontezinha, né, que alimenta tudo aí, os sensores e o NodeMCU. Eu tenho um sensor aqui esse sensor aí é um sensor, um DHT-111, que ele vai indicar a umidade, né, a umidade e a temperatura do ar. O meu sensor de umidade do solo. Então, como é que isso aqui foi programado? Então, eu faço a definição de biblioteca, defino as constantes, né, os sensores e as chaves. Eu já defino elas eu defino as constantes para ficar uma nomenclatura mais interessante, né? Defino tanto os pinos, né, que eles estão conectados, como os registradores Modbus. Defino um Modbus MB, né, o Modbus IP MB, que é o objeto Modbus. O objeto é do sensor DHT. Aí eu defino aqui os sensores, né, eles são todos input, né, porque são todos sensores, então eu estou recebendo os valores. Eu configuro o mbconfig, eu tenho o nome da rede e a senha da rede. Aqui, na verdade, são os registradores Modbus que eu defino.
Então eu adiciono esses registradores aqui dentro do objeto. Aí agora com essa parte de loop, né? Então ele faz a leitura do sensor DHT. Esse MB-Task, na verdade, é uma função que ele fica atualizando o barramento MB, o barramento Modbus TCP. E aqui ele fica fazendo a leitura dos sensores, né? E jogando esses valores dentro dos registradores Modbus. É assim que ele fica continuamente. Aí agora eu chego aqui no... Isso aqui é o CodeSys, é onde a estação está funcionando, né? Eu já estou com ele aqui carregado. Aqui eu tenho a definição do meu Arduino RS485, que é aquele que fornece as boias. Aqui no Ethernet, né? Por isso que ele é o único que está com Modbus serial. Os Ethernet, né? Os Modbus TCP. Eu tenho o Node MCU e o Arduino Ethernet. E aqui no meu projeto aqui eu tenho o CodeSys aqui em cima. Eu vou inicializar ele, né? Eu vou dar o login aqui nele, vou entrar. Eu vou entrar, ele vai carregar aqui. Eu estou sem conexão com o equipamento. Eu acho que eu vou ter que reiniciar ele. Então eu não estou com conexão, então eu vou aqui em Scan Network. Aí eu vou dar o Scan Network aqui para localizar o Raspberry na rede. Eu localizo aí na rede, vamos ver se ele vai ficar online. Então ele ficou online, né? Ficou verde. Então eu posso dar agora o login aqui, posso tornar ele ficar online aqui na rede, vou dar o login. Mas está dando algum problema aqui, eu vou ter que dar uma pausa aqui para ver o que é que está acontecendo. Então eu consegui a conexão novamente com ele, né? Porque na verdade eu uso uma licença grátis, né? Então ele só passa 2 horas, depois eu tenho que reiniciar o servidor, o Raspberry. Então ele foi reiniciado, então eu tenho aqui conexão, está verde já aqui, né? Então eu vou ficar online, tornar ele online. Então ele vai carregar a aplicação. Então aqui ele já mostra tudo que está conectado. Eu vou agora dar o Node MCU aqui, eu vou ter que ligar e desligar, parece que ele ficou fora. Agora ele voltou, tá vendo? Teve que reiniciar ele aqui também. Então o programa nesse estado agora ele está rodando. Então eu vou para a interface gráfica dele, que é aqui no Visualization. Então essa interface aqui, ela está rodando aqui. Então eu tenho o valor da umidade do solo aqui no gráfico, a umidade do ar e a temperatura, né? Eles estão passando aqui. Essa umidade do solo ela varia, né? Se eu tirar aqui tirar o sensor daqui de terra, aí ele foi a 0, tá vendo? Ela foi a 0. Mas se eu colocar ele de novo aqui, ele vai atualizar e ele foi para 20 ali, que é a umidade que está nesse pote aí. Agora a temperatura, realmente a umidade do ar, eu não tenho como modificar isso aí, né? Que está aqui em torno de 30 graus aqui. Então, aqui ele está indicando noite, né?
Então se eu chegar aqui no... Ele foi pro dia, né? O EDR, se eu botar o... Então ele inverte para a noite. Isso é utilizado na lógica dele para quando o sistema está em modo automático. Então isso é utilizado na lógica dele aqui embaixo. Porque o sistema está parado aqui ainda, né? Então eu tenho que ligar a chave geral. Então quando eu ligar a chave geral, então eu tenho os níveis aqui, né? Eu tenho os níveis de tanque de água e de vinhoto. Então eles variam. Se eu pegar aqui, eu variar aqui, eu estou variando ali, ele vai variando. Eu vou deixar ele no modo automático, da mesma forma que se eu chegar aqui na boia de vinhoto, que ele está nesse infravermelho aqui, e eu variar, eu começar a ir mais longe, ele começa a diminuir o percentual. Eu posso tirar uma foto do sistema de plantação, né? Basta eu apertar aqui e tirar uma foto. Ele vai tirar uma foto a partir da câmera aqui, né? Que está aqui instalada. Ele tirou uma foto, eu posso verificar essa foto, que seria para monitoramento. Eu posso entrar aqui. Ela foi colocada aqui dentro do... Que na verdade é essa foto aqui que ele tirou, né? Foi desse ângulo aqui. Isso aqui eu posso utilizar na verdade se eu não quiser que o sistema automático encha os tanques, né? Eu vou ligar o sistema, o controle automático. Então ele automaticamente ele ligou as luzes, porque está de noite, né? A umidade do solo está em 20%. Então eu posso tirar Então ele começou a irrigar, porque eu estou de dia. Eu estou na verdade de dia, né? Então ele tá marcado para irrigar quando for dia. Então quando eu ligo, quando o sensor ele está indicando, então ele começa a irrigar, porque o LDR ele está indicando que é dia, que de noite ele não irriga. Pelo menos foi a programação que eu coloquei aí. Então automaticamente ele chaveia quando é de noite e de dia. Eu vou tirar o controle automático. Então eu posso ligar a irrigação. Então ele vai ligar aqui o relé da irrigação aqui e ligou as luzes, né? Porque a luz está acesa. Mas se eu chegar aqui e desligar as luzes, ele vai desligar o relé. Da mesma forma se eu desligar a irrigação. Eu posso também ligar a irrigação de vinhoto. Então quando eu liguei a irrigação de vinhoto, ele ligou aqui a bomba de vinhoto. Da mesma forma que os níveis aqui de água, eles estão indicando aqui os níveis de tanque, né? Então se esses níveis de tanque eles começarem a variar, se ele variar, então ele começa a encher o tanque. Aí que ele liga o relé aqui de a bomba d'água, né, para encher o tanque. Da mesma forma que também se o nível de vinhoto, que é esse aqui, né, ele também começar a diminuir, então está quase zero o nível de vinhoto aqui.
Então ele ligou também a bomba de vinhoto, né? Ele ligou a bomba de vinhoto. Então, porque os níveis estão quase zero que eu estou simulando, né? Eu vou desligar a irrigação de vinhoto. Então, quando eu começar a encher, vou supor, estou simulando que ela está enchendo aqui. Então ela vai desligar o vinhoto, né? A mesma coisa, ou seja, eu cheguei no nível aqui que eu marquei como 100, então ele desligou o enchimento automático, né? A bomba aqui de vinhoto ela foi desligada. A mesma coisa vai acontecer com a bomba d'água. Então eu vou chegando, eu estou simulando que o nível de água dela está aumentando. Então ela foi e desligou o enchimento de água, que eu cheguei em 100%. Esse sensor aqui, ele indica como é que minha plantação ela está crescendo, né? Então, ele é para ser colocado, na verdade, ele é para ser colocado num poste. Então é a zona 2, é o tamanho, o crescimento das mudas. Então são esses 3 sensores. Eles vão indicar, na verdade, quanto o crescimento das mudas estão lá, naquela área que está sendo monitorada. Eu também tenho um sistema aqui, um sistema desse, ligado no NodeMCU. Então que eu também posso controlar o crescimento das mudas. O sensor, eu tenho um sensor de chuva, né, que ele está aqui, que ele está representado por essa placa aqui. Então eu vou simular uma chuva. Então ele acende, vou botar um pouco de saliva. Desligou. E o outro sensor, que é interessante, seria o sensor de verificação de queimada. Verificação de queimada, que é esse aqui, que ele está ligado nesse sensor aqui. Eu vou pegar ali o isqueiro que eu esqueci ele para simular ele. Então eu estou aqui com ele aqui, ó. Ele está verificar queimada porque eu estou usando um MK5 na verdade para simular CO2, né? Mas não podia fazer uma queimada aqui, né? Então eu usei simplesmente um sensor de Gaia, né? Um GLP. Então, basicamente, a interface ela está aí mostrada aí como ela funciona, né? Outra forma é que eu estou rodando aqui no aplicativo, mas eu posso rodar essa interface em qualquer dispositivo que tenha um navegador web, compatível com HTML5. Então eu posso chegar aqui, eu estou aqui por meio desse endereço aqui. Então esse computador ele é outro computador, ele está na rede, mas eu tenho a mesma interface que eu tenho aqui, rodando aqui, porque ela está conectada, essa interface eu estou acessando diretamente o Raspberry. Então eu liguei aqui por essa interface aqui. Da mesma forma que eu posso chegar nessa daqui e desligar aqui, e ele vai atualizar aqui também. Aí essa daqui é a segunda forma de conexão, porque aqui eu estou conectado direto, né, ao Raspberry, e aqui eu estou acessando o Raspberry, né, porque ele tem um servidor web
onde ele carrega a aplicação, totalmente funcional do mesmo jeito. Esse computador aqui ele não tem o Codesys instalado, ou seja, ele está acessando, eu estou conectado diretamente no endereço do Raspberry. Bem, é isso aí a apresentação, eu espero que tenham gostado.